Pingos nos Is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Nosso querido Guilherme Fiuza está aqui também. Boa noite, Fiuza, que prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, mestre Augusto Nunes, José Maria Trindade. Estamos aqui em festa com a volta do Augusto. Vamos para essa conversa. E com a sua presença também. Pô, prazer enorme estar aqui nos estúdios da Panflix. É isso aí. Vamos começar o programa de hoje, então, com os destaques desta segunda-feira. O relator diz que renda cidadã vai ser financiado com recursos do Fundeb e dos precatórios. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, rebate a acusação de homofobia. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que o governo decidiu fechar uma proposta para o novo programa social que substituirá o Bolsa Família, respeitando a regra do teto de gastos. No entanto, o anúncio da proposta de reforma tributária, que também era esperado, acabou não sendo feito porque ainda não houve acordo definitivo entre parlamentares e o governo. De acordo com o senador Márcio Bittar, relator do orçamento de 2021, o substituto do Bolsa Família, que tem o nome de Renda Cidadã, será anexada à PEC emergencial. Ainda segundo Bittar, haverá duas outras fontes de recursos para o programa, além do atual orçamento do Bolsa Família. O governo limitará os gastos com precatórios a 2% de sua receita líquida corrente. A sobra, limitada a 55 bilhões de reais, será destinada ao Renda Cidadã. O presidente Jair Bolsonaro disse em pronunciamento após reunião hoje de manhã que o objetivo é recolocar o Brasil nos trilhos, respeitando o teto de gastos. Vamos acompanhar. Quero agradecer os líderes partidários da Câmara e do Senado, bem como as lideranças que nós temos do governo no Congresso também, para buscarmos um entendimento na busca de recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, a orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições que se aproximam, para buscar alternativas, de modo que possamos, o mais rápido possível, colocar o Brasil na normalidade. Então, a palavra do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Vitor, essa situação é complicada porque estamos falando de uma reestruturação orçamentária, de uma reestruturação fiscal no meio de um rombo de uma pandemia, no meio de um rombo fiscal, né? Então, é isso, você pensar em expansão de programa social no momento em que você tem um déficit de receita, né, uma diminuição na geração de riquezas, a economia travada, né, tudo isso é uma cambalhota, um salto ornamental que o governo vai precisar dar, porque o ponto de partida aí era o seguinte, falávamos de Pacto Federativo e reforma da Previdência. Essas eram as duas bases principais para a decolagem do país a partir deste ano, deveria ser. Mudou tudo. A gente foi abalado aí por um flagelo, e esse flagelo é um flagelo econômico e social também, que estamos aí no período do socorro. Mas isso aí, a conta chega, e o que o governo está apostando? O governo está apostando em aproveitar a crise, é um clichê, né? Aproveitar a crise para usá-la como oportunidade. E aí o que está em gestação é uma imensa reforma, na verdade, porque a reforma tributária, e aí vem um pouco de desonestidade, né, nesses que estão se opondo, dizendo, não queremos a CPMF. Não tem CPMF, não tem um projeto de nova CPMF, né? Tem esse projeto de imposto sobre os pagamentos digitais, que é inevitável que isso vai acontecer no mundo todo, a tendência é essa. E o que o Paulo Guedes quer?
ele quer desoneração de folha e ele quer diminuir as verbas carimbadas, ou seja, ele quer tirar a economia da clandestinidade, ele quer trazer a circulação de riquezas para a superfície, né? Tirar desses guetos. Então, o grande desafio aí, Vitor, me parece ser justamente a comunicação desse projeto, né? Porque, por exemplo, no Fundeb, o governo teoricamente cedeu, né? A parte liberal do governo não queria a aprovação do Fundeb como cláusula constitucional, porque os liberais entendem que parte desses recursos são mal utilizados, né? O percurso desse dinheiro tem muitos pontos de fuga, né? Então, aí o que acontece? Surge a ideia de você pegar parte desse recurso do Fundeb, que não é onerar a educação, apenas você trazer um dinheiro carimbado para sustentar um novo programa social. É uma boa tese, mas é complicada e a gente vai ter que ver, vai ter que esperar a comunicação redonda disso para poder o parlamento entender direito e ver se aprova ou não. Gerar emprego no Brasil custa 2 vezes mais do que em países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os encargos trabalhistas recolhidos pelas empresas brasileiras chegam a 28,8% da folha de pagamento. Na maior parte dos membros da organização, esse patamar não chega a 15%. Os grandes geradores de emprego, como Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá e Reino Unido, têm esses tributos abaixo de 10%. Em um minutinho, Zé Maria, quero ouvi-lo a respeito disso. Ô, Vitor, eu tive um problema aqui, não escutei. Você pode resumir a pergunta para mim, por favor? Vamos lá. O que quer enquanto isso, Fiuza? Vai lá, um minutinho, daí o Zé pega aqui. A situação é a seguinte, Zé, estamos falando aqui do custo do emprego no Brasil. É o custo Brasil, né? Quer dizer, a economia brasileira ela é cheia de gargalos, é cheia de garrotes. É isso que está se tentando liberar agora com as reformas que vêm. Então, o otimismo que a gente vê, Vitor, na indústria, no comércio, é um otimismo que visa as reformas, justamente para reduzir esse custo do Brasil e o país poder gerar riqueza sem tantos pedágios. Bom, a gente vai agora sobre o candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler. A gente vai trazer uma informação importante aqui para quem nos acompanha. Eu vou pedir que o pessoal aproxime aqui o texto para a gente trazer a informação. O Zé Maria vai precisar comentar aqui esse assunto para a gente. Se a gente puder aqui só reposicionar aqui, vou pedir a gentileza ao Rafa, o nosso cinegrafista. O programa ao vivo é assim, a gente vai fazendo e trazendo para você, sem segredos. O pessoal vai se reposicionar aqui, a gente vai falar a respeito disso. É o seguinte, a corrida eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte começou com uma discórdia interna envolvendo a candidatura de Bruno Engler, do PRTB. Engler atacou o que chamou de pilantragem e puxada de tapete das mais malandras por parte do PRTB por causa da escolha do candidato a vice. Isso porque Engler queria como sua vice a coronel Cláudia Araújo Romualdo, enquanto a legenda escolheu Mauro Quintão como nome. O desentendimento fez com que a candidatura de Engler fosse registrada 2 vezes no sistema do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Bruno Engler diz ter sido sabotado pelo próprio partido. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou uma nota no sábado rebatendo acusações de que seria homofóbico após uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo Ribeiro, trechos de sua fala foram tirados de contexto. Quem nos acompanha por imagens vê agora a nota do ministro na íntegra e eu vou ler aqui. Quanto à reportagem veiculada no jornal O Estado de São Paulo, venho esclarecer que minha fala foi interpretada de modo descontextualizado. Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual. Ademais, trechos da fala retirados de seu contexto e com omissões parciais passaram a ser reproduzidos nas mídias sociais, agravando interpretação equivocada e modificando o real sentido daquilo que se pretendeu expressar. Por fim, diante de meus valores cristãos, registro minhas sinceras desculpas àqueles que se sentiram ofendidos e afirmo meu respeito a todo cidadão brasileiro, qual seja sua orientação sexual, posição política ou religiosa. Assina
Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar suposta prática de homofobia por parte de Milton Ribeiro. Segundo o vice-PGR, as declarações implicam em infração penal. Humberto Jacques solicitou também autorização para que o ministro preste depoimento à Polícia Federal. Fala, Fiuza. Vitor, esse debate ele está atrasado meio século, né? Não só no Brasil e no mundo, né? Porque da onde vem, eu acho, essa reação, que muitos dizem que é ultraconservadora, etc., a questão do debate sobre os gays. Na minha opinião, vem de uma pantomima de pessoas que não querem defender os direitos dos gays. Pessoas que querem faturar com esta causa. É como disse Zé Maria outro dia no programa. Se apaixonaram pela causa e se perderam do objeto, que são os homossexuais. Essa luta tem meio século, meus amigos. Essa luta vem de muito tempo e os demagogos estão jogando fora conquistas muito importantes que nós tivemos no Brasil e no mundo. É falso você afirmar hoje, como muitos desses militantes, que se dizem militantes, afirmam que qualquer lugar do mundo, capital, interior também, que se ache que ser gay é uma aberração. Esse tempo já passou. Isso não é verdade, isso não é um fato cultural. E eu acho que esse tipo de uso demagógico leva irrita, porque vem com uma defesa artificial, uma panfletagem fajuta, ficam querendo também colocar na pedagogia, trazer uns emblemas na pedagogia em relação aos gays, o que não ajuda os gays. E aí você vai criando realmente uma cisão. Eu não sei se ali a fala do ministro é uma reação a isso, que é também absolutamente indesejável, né? Falar de normalidade, isso realmente é discriminatório. Mas, no final, ele se retrata, ele diz que ele respeita a todos e vamos seguir em frente. A cerimônia presencial para a posse de Luiz Fux se tornou o primeiro desgaste do novo presidente do STF. Além do próprio ministro, ao menos outras 8 autoridades foram diagnosticadas com o coronavírus na semana seguinte à solenidade. O novo presidente da corte chegou a ser aconselhado por pessoas próximas a fazer uma cerimônia virtual, mas insistiu no evento presencial. Servidores relataram o incômodo de terem que participar do evento e de se expor ao risco de pegar a Covid-19 em meio à pandemia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, veio a público no final de semana para fazer suas recomendações para o pleito deste ano. Em conteúdo transmitido na noite de sábado, no rádio e na televisão aberta, o ministro pediu para os eleitores ficarem atentos para, assim, evitar a disseminação de fake news e discursos de ódio. Vamos acompanhar um trecho. Há um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação. Uma causa que precise de mentiras, de ódio ou de agressões não pode ser boa. Pense nisso. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. O mal faz mal mesmo a quem o pratica. Ele não explicou por quais razões o TSE chamou o youtuber Átila Yamarino para ser garoto propaganda de campanha contra notícias falsas. O youtuber chegou a projetar mais de 1 milhão de mortes no Brasil em decorrência do coronavírus. Em relação à Covid-19, o presidente do TSE deu dicas para a população em geral. Evitar aglomerações, manter distância mínima de 1 metro das outras pessoas e sempre utilizar a máscara. Por fim, ele se dirigiu aos candidatos das eleições 2020. Reuniões devem ser feitas em lugares abertos e deve-se evitar a distribuição de impressos. Sempre que possível, lave as mãos ou utilize álcool gel após ter contato com alguém ou com algum objeto. Com esses cuidados, fica minimizado o risco de contaminação, foi o que disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Fiuza, o que achou do pronunciamento? Ele deveria começar dando o exemplo, ele, o ministro Barroso, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, não espalhando ele mesmo fake news, como ele fez ao dizer para o mundo que o presidente brasileiro defende a ditadura. Isso foi uma fake news espalhada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele não retirou, ele fez ali
depois uma mesura e tal, mas não retirou, ele deveria retirar com a mesma ênfase, né? E como você citou, a questão do biólogo do Apocalipse, que ele contratou para, né, quer dizer, uma pessoa que tem projeções alucinadas, ele contratou para zelar pela verdade, o que é espantoso, né? E ele também esteve em outros episódios estranhos, tipo, curtiu um tweet de alguém, um post de alguém, que dizia que o sonho do presidente da República é fechar o Supremo Tribunal Federal, depois ele disse que curtiu sem querer. Eu acho que é isso aí, Vitor, é não espalhar notícia falsa nem sem querer, né? Acho que a eleição vai correr bem. Bom, a gente vai seguir nesse tema de fake news. Tem uma informação que acaba de chegar, é o seguinte: o Ministério Público do Rio de Janeiro desmentiu há pouco mais uma fake news do jornal O Globo. Vou ler a nota aqui a vocês. Em relação à matéria, Ministério Público denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por rachadinha na Alerj, publicada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira, 28 de setembro. O MP do Rio, por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, esclarece que até o momento não há denúncia ajuizada contra o atual senador Flávio Bolsonaro nas investigações referentes a movimentações financeiras em seu gabinete no período em que era deputado estadual. E continua: a instituição lamenta e repudia a divulgação de notícias relacionadas a investigações sigilosas sem qualquer embasamento ou informação oficial por parte do MP do Rio de Janeiro, o que causa prejuízo à tramitação do procedimento e desinformação junto ao público. O motivo é que mais cedo o jornal havia dito que o Ministério Público do Rio denunciou nesta segunda-feira ao Tribunal de Justiça do Rio o senador Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, subtenente da reserva da Polícia Militar. Flávio, disse o jornal, teria sido apontado como líder da organização criminosa e Queiroz como operador do esquema de corrupção que funcionava no antigo gabinete na Assembleia Legislativa. Portanto, Zé Maria, desmentida essa informação, não há denúncia contra o senador Flávio, é isso? Ô Fiuza, eu estava checando agora e a página principal do site do jornal Globo teve a manchete alterada, agora é a seguinte, a frase principal do site, a manchete: MP conclui investigação de rachadinha, denúncia contra Flávio Bolsonaro ainda será formalizada. Fala, Fiuza. A dobradinha Ministério Público e Imprensa é antiga e ela eu acho que ela é mais virtuosa do que defeituosa. A gente já teve, em outros tempos, investigações que ganharam robustez com o jornalista que obteve de um procurador uma informação e botou no jornal, aquilo empurrou a investigação. Aliás, as investigações no Brasil, durante um bom tempo, elas aconteceram dessa maneira. Elas foram impulsionadas dessa maneira. A imprensa ajudou muito no bom sentido a investigações caminharem. Na época do Collor, né, a CPI do PC, a imprensa fez um papel heróico ali. Agora, a Lava Jato corrigiu um erro que há nessa dobradinha quando ela não é virtuosa, que é a busca do espetáculo, ou a busca de fazer política. E aí o que eu digo é que, nesse caso, atrapalha a investigação. Nesse caso, quando você busca o espetáculo ou fazer política, em vez de você impulsionar uma investigação, você atrapalha. Talvez seja o caso do Queiroz. Esse tipo de vazamento não está ajudando a investigação.